Graça e paz, seus lindos. Amém. Feliz ano novo para vocês. Feliz 2020. A gente, durante muitos anos, nós caminhamos. A gente tem um tema para o ano, né? A gente falava sobre esse tema no ano, durante o ano todo. Se eu não me engano, no ano retrasado, que foi o último, nós falamos viver por fé. O 2017 foi. Quem lembra de 2017? Acho que decida ser feliz. Eu decido ser feliz, né? Então acho que ele continua sendo bom. Foi em 2018, né? Mas eu acho que o ano passado foi viver por fé, não foi? Ah, tá. Então a gente caminhou com esse tema. E é legal isso, porque eu acho que isso nos leva, de certa forma, a raciocinar, a estabelecer um estado dessa frase para a nossa vida durante o ano todo, né? Isso acaba sendo uma âncora para a gente acaba encostando nela, e quando acontece uma coisa, você lembra da frase e determina na sua vida, ok? Então a gente sempre chamou isso de tema profético, e esse ano eu quero trazer um tema profético para a nossa vida, para a gente estabelecer, para você lembrar todos os dias, para você acordar pela manhã e dizer: esse é o meu ano tal, tal, tal. Amém, Nini? Então, porque é o seguinte, nós estamos em que ano? 2020. Segundo a oftalmologia, né, quem criou o exame de vista, o aparelho de exame de vista, ele usa uma regra para a visão perfeita. Alguém sabe qual é a regra da visão perfeita? Ela é em número. 20. Quem passa por esse exame, né, quando ele faz aquele exame de letrinha, né, Valdez, bota você para ver aquela letrinha ali, quem chega a 20/20 é porque está com a visão perfeita. Talvez isso não faça diferença por nós estarmos no ano de 2020, mas vamos embora tomar isso na nossa vida, né? Algumas denominações aí faz o lencinho, faz a rosa, faz o sabonete ungido, a pessoa leva para casa e ativa a fé deles, e eles acabam recebendo. Não é por causa do lenço, não é por causa do sabonete, não é por causa da rosa, é por causa da fé. Eles tiveram algo para se ancorar. Eu preferia que a gente não precisasse desse tipo de coisa, porque até que nós chegamos sim a uma fé perfeita, vamos dizer assim, para receber a plenitude de Deus. Mas se tem algo que pode nos ajudar a trazer essa visão perfeita de Deus para nós, que nós usamos então, que 2020 seja o ano da visão perfeita de Deus para a sua vida, a visão perfeita do reino estabelecido para a sua vida. E eu vou falar muito sobre o reino de Deus durante esse ano de 2020, para que a gente possa passar a viver para o reino de Deus. Tem muitas pessoas que esperam o reino de Deus vir, espera se manifestar, e ele já está presente, como eu sempre digo, ele está dentro de nós. Mas o que é o reino de Deus? E o que o reino de Deus promove em você? A primeira coisa que o reino de Deus, quando ele começa a se manifestar na sua vida, a primeira coisa que você sente é amado, você se sente amado. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o medo tira toda a desconfiança, o medo tira toda a insegurança na sua vida. Um tempo atrás a Renata me disse: você sabe qual é o antônimo do amor? Ódio? Ela: não, medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então ele é o contrário do medo. Então quando a pessoa se sente amada, ela se sente segura em tudo o que ela faz. E foi essa sensação que eu acredito que as pessoas que caminharam com Jesus, que caminharam com os primeiros apóstolos ali na igreja, eles se sentiam seguros, mesmo diante de perigo, mesmo diante de qualquer circunstância adversa, eles estavam com tranquilidade. Eu falo, por exemplo, de Estevão. Alguém lembra do diácono Estevão, que foi apedrejado? Imagina levando pedrada, e ele glorificando a Deus e dizendo: está tranquilo, eu estou indo para a eternidade, eu tenho a garantia dessa eternidade. Ele se sentia amado, ele não estava sozinho, ele não estava desamparado. Então a primeira coisa que o reino de Deus promove dentro da gente é uma segurança. O pessoal usa muito a história da viúva pobre que depositou as moedinhas, né, da oferta perfeita. Mas não é porque ela deu tudo que ela tinha, não, era o nível de confiança que ela tinha do cuidado de Deus. Quando Abraão vai e resolve: eu vou sacrificar Isaac e tal, ele tinha certeza que Deus ressuscitaria Isaac.
Então o fato não é o que você dá, é o quanto você crê, é o quanto você confia no amor de Deus pela sua vida. E às vezes nós valorizamos muito a vida daqui, e a nossa vida às vezes está muito no nosso corpo. Fala para a pessoa do seu lado: o seu corpo não é a sua vida, ele é o recipiente só, gente. A vida é o Espírito Santo de Deus que habita em você. A vida é o fôlego de Deus. Se você tem e trabalha ele de forma correta, como diz Rayane, se você traz a energia dele correta, você consegue começar a exercitar para viver a manifestação do reino de Deus. Ele se manifesta através de vida de pessoas, não é através de denominações, não é através de religião, é através de uma consciência clara de pessoas. É para isso que eu estou chamando você, para que você tenha essa visão perfeita de Deus. Pedro, por causa da visão religiosa dele, quando ele chega para encontrar com Paulo está junto com os gentios. Até o primeiro momento ele estava legal. Quando chegaram os caras da circuncisão da religião judaica lá de Jerusalém, aí Pedro já começa a ficar todo sem jeito e vai se afastando, e Paulo chama a atenção dele: peraí, você está fugindo da visão perfeita de Deus, você está fugindo da visão de amor estabelecida por Deus. O reino de Deus só existe por causa de pessoas. O reino foi criado para pessoas. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus não é comida, bebida, não é corpo, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é vida, é a forma com que você vive esta vida, é a forma com que você confia no amor do Todo-Poderoso. Você acredita no poder do Todo-Poderoso. E como eu disse aqui, a gente tem que mudar um pouco a nossa linguagem de oração. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não precisa mais olhar para o monte, não. Olha para dentro de você. Ele habita dentro de você, o reino está dentro de você. De onde vem o seu socorro? Vem dentro de você, vem da forma com que você crê nesse Deus, que você crê que os princípios do reino, paz, justiça e alegria já está habitando dentro de você, porque você também tem o Espírito Santo de Deus. O que mais se viu nessa semana, a gente preocupado com a guerra, em terceira guerra mundial, o medo batendo a porta de todo mundo, guerras e conflitos, desde quando o homem entrou no estado de pecado, desde quando ele colocou a idolatria como parte da vida dele, isso sempre existiu. A paz não é gerada por governantes, a paz é gerada pela sua fé, pela maneira correta com que você crê. Se você crê corretamente, você vai viver corretamente. Nós sempre costumamos ler Mateus capítulo 6, 33, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando eu vou para esse mesmo momento, só que Lucas escreveu, Lucas ele amplia mais um pouco. Lucas ele não fala da justiça, mas ele fala do reino. Ele diz o seguinte, Lucas 12, 31, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. E aí Jesus, quando ele cita isso, ele coloca uma lista de coisas, e essa lista de coisas está completamente voltada para o nosso corpo: o que comer, o que vestir, o que beber. Isso é uma preocupação que eu creio que quase todo chefe de família tem, mas não deveria ter. O chefe de família que tem uma consciência clara de Deus tem que confiar, tem que aguardar, tem que esperar nessa vida abundante. Eu falei dias atrás aqui sobre a abundância, crer na abundância do reino de Deus, crer na providência dessas coisas que serão providenciadas, e elas podem surgir de onde vocês menos esperam. De onde vocês menos esperam, essas coisas podem surgir. Posso ouvir um amém? Amém. E aí no versículo 32, Lucas descreveu que Jesus disse que nada temais, ou seja, não tenha medo de nada, confie, mantenha-se firme na fé inabalável, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. De bom grado, de coração grato, o Pai vos concedeu o seu reino.
Você já parou para prestar atenção em todas as vezes que Jesus apresenta o Pai? É com bondade? Ele sempre mostra a bondade do Pai. É o Pai sempre oferecendo o reino dele. E esses dias atrás eu disse aqui para que você pudesse meditar o que tem no reino de Deus, na sua consciência hoje, na sua visão, que é o reino de Deus. Eu defino ele em 3 coisas: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas o que essas coisas trazem para você? O que essas coisas produzem e fazem materializar as outras coisas? Então Paulo fala que foi de bom grado Deus entregar o reino, porque Deus, quando ele cria o reino, ele estabelece o reino, não havia nada, só havia ele, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim. E ele resolve criar o reino, primeiramente criando o universo. Em seguida ele faz o seu primeiro anjo. Você sabe qual foi o primeiro anjo que Deus criou? Alguém tem noção quem foi o primeiro anjo que Deus criou? O nome dele era Eliel Ben Shahar, conhecido como Lúcifer, anjo de luz, hoje conhecido como Satã. Ele foi o primeiro anjo a ser criado. E Deus falou: você vai ser o príncipe que eu vou compartilhar o reino. Fez outros anjos, só que infelizmente o diabo não quis o posicionamento de príncipe para compartilhar o reino de Deus. Ele queria sentar no trono de Deus, ele queria a glória para ele. Aí Deus vai e resolve criar o homem, e estabelece a terra que nós vivemos, e faz tudo de bom para o homem. Coloca o reino de Deus na terra, faz da terra uma sucursal do céu, e tudo que estava no céu veio para a terra, para que o homem pudesse desfrutar. Ele criou tudo. Aí hoje o pessoal fala: quem criou a lâmpada, quem criou o som? Não, ninguém criou nada, só transformaram, porque quem criou tudo foi Deus. Até a própria inteligência dada, o raciocínio, o racional, veio de Deus, veio da semelhança dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E foi de bom grado ele entregar isso tudo para a gente. Porém, da mesma forma que ele compartilhou, a ideia dele era que nós aprendêssemos a compartilhar. O reino se manifesta com o amor, recebendo o amor e dando o amor. É dando que se recebe. E Lucas continua escrevendo: vendei os vossos bens e ajudai os que não têm tesouro, os recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde o ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí estará o vosso coração. Eu costumo dizer que hoje existem 2 males da humanidade: ego e ganância. Falei de guerra agora aqui há pouco. Essa guerra, que pode estourar a qualquer momento, nada mais é movida por ego e ganância. Parou para pensar? Ego e ganância. Eu sou mais poderoso, eu tenho maior poder de arma, eu tenho arma nuclear. Ego. Comigo ninguém se mete. Ego. E a ganância está onde? Qual é a disputa dos países hoje pelo território do Oriente Médio? Petróleo. Ganância. O ser humano, ele não quis dominar o mundo, ele não aprendeu que para dominar o mundo ele precisa dominar em amor, não é no ódio. Aí você fala: ainda bem que eu não sou um governante. Sim, você é um governante dessa terra, e como filho de Deus, o seu papel é governar segundo a vontade e o propósito dele, em amor. E quando Jesus fala aqui para vender tudo, ele não está querendo nada daquilo que você tem. Não é essa a intenção. É para que você aprenda a confiar nele, é para que você aprenda que ele te entregou o reino, e o reino dele é muito maior que a casa, que o carro que nós temos, que os bens que nós temos, que a poupança que nós temos. Muito maior. Tudo que nós temos já faz parte do reino. Só que às vezes a gente não está preparado para compartilhar isso. Então, se você quer ter uma visão perfeita do reino de Deus e viver o reino perfeito de Deus, comece a se desprender de coisas. Não estou dizendo que você não pode ter, você pode ter, e eu espero que você tenha muito em 2020. Posso ouvir um amém? Amém. Mas é um muito para compartilhar com quem não tem, com quem está precisando. Às vezes você diz: eu não tenho,
Como não tem? A gente sempre tem. Essa semana a pessoa falou: eu quero comprar um negócio tal, cara, mas poxa, eu já tentei de todas as formas e não consegui. Aí eu peguei e falei com ele, falei: cara, você tem filho, não tem? Tenho filho. Tá, se o seu filho, ele tinha um prazo para comprar isso, se o seu filho precisar desse valor aí, que você está dizendo que não conseguiu, se precisar dele até meio-dia de amanhã, a vida dele depende disso, desse valor, você conseguiria? É claro que sim. Então você não quer isso que você está querendo, porque às vezes nós só vamos atrás de recursos quando nós estamos em situação de escassez, de dificuldade. As pessoas, a maioria, procuravam Jesus, Luiz, só quando tinham problemas, não buscavam por causa do reino, não queriam a manifestação do reino. O reino de Deus é invisível, e ele se manifesta, ele se torna visível na medida em que você acredita e exercita ele através da sua vida. E como é que o reino se manifesta? Eu já falei bastante a respeito disso há um tempo atrás. Quando Jesus envia os 12 primeiro, de 2 em 2, ele fala: vocês vão, pregar o evangelho, se eles receberem, fica ali naquela casa, vocês vão comer, vão dormir, o reino vai estar ali sendo manifestado. Agora, se não receber, bata até a poeira do pé. E aí Pedro, quando Jesus fala que ele morreria, que o reino viria, ele pergunta: Senhor, nós que deixamos tudo, casa, mulher, família, para te seguir, o que nós vamos ter no seu reino, hein? A gente vai sentar, porque eles ainda imaginavam Jesus sentando no trono humano ali de Jerusalém, e eles fossem de repente os conselheiros, os ministros, né? Jesus fala: olha, aquele que deixou pai, mãe, esposa, tal, e me segue, vão ter 100 vezes mais. Mas não é que Pedro ia ter 100 casas no nome dele, ele teria 100 casas se ele precisasse de uma. Ele teria comida, ele teria bebida, ele teria pousada a hora em que ele precisasse. Isso é o reino. Isso é o reino. Isto é o reino. De que forma que eu não vivo o reino? Quando eu estou exercitando na minha vida ego e ganância. De que forma que eu vivo o reino? Quando eu estou compartilhando ele com pessoas. Não só compartilhando, mas ensinando-as como ter também os benefícios desse reino. E assim nós vamos avançando e conquistando e glorificando cada vez mais a Deus, que isso é aumentar a glória de Deus. Então, se nós queremos ter uma visão perfeita em 2020, nós precisamos verdadeiramente ter a consciência clara do que é o reino de Deus. E viver o reino de Deus é uma questão de prática, porque também é uma questão de fé, para que tudo possa se manifestar na sua vida. O que é o reino de Deus para você? Você fala isso que você falou: paz, justiça e alegria. Tá, mas de repente paz, justiça e alegria vai depois transformar em mais 10, 15 palavras. Coloque isso no papel. Coloque isso no papel. E faça como a Rayane disse: coloque as energias ali. Quantos aqui desde domingo passado têm declarado diariamente que é filho de Deus, a ponto de acreditar que é filho de Deus, amado por Ele? É declarar. Eu essa semana pensei em gravar com a minha voz assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, ah, como eu sou filho de Deus, ah, como eu sou filho de Deus amado. Me convencer que eu sou filho e que eu sou amado. Vou rodar 1 hora, Valdécio, botar no meu ouvido, e 1 hora de onde eu estiver andando, passando, declarando isso, que eu sou filho amado de Deus. Aí vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Quando que a gente deixa de acreditar em coisas? Quando nós ouvimos coisas contrárias. Quando que você deixa de ouvir coisas positivas que vão gerar coisas boas para você? Quando você ouve coisas negativas. Então se convença, seja convencido de que você é amado por Deus e se converta a isso para a sua caminhada durante o ano de 2020. Eu creio e declaro que verdadeiramente este vai ser o ano da nossa visão perfeita sobre o reino de Deus e a sua vontade para os nossos dias. Se você crê, se isso é relevante para você, diga amém, aplauda o Senhor. Aleluia.